Até o momento, concentrados apenas no modelo de dados e no comportamento, não nos ocupamos de forma alguma com o desenho visual da aplicação. Poderíamos dizer que nos dedicamos a tarefas de desenvolvimento exclusivamente. Assim, criamos e desenvolvemos um conjunto de objetos, algumas transações, algumas listas, alguns web panels criados automaticamente ao aplicar o pattern Work With e outros que fomos criando do zero. Mas ainda não temos uma aplicação organizada, nem sequer começamos a concebê-la desta maneira. Isso porque estamos aprendendo os princípios de GeneXus, concentrando-nos nas partes, mas, logicamente, não será esta a abordagem a qual se terá quando se deseja começar a desenvolver uma aplicação real. É que o desenvolvimento de uma aplicação não começa com o desenvolvimento propriamente dito, ele começa depois de uma etapa importantíssima anterior, que é o desenho da experiência de usuário. Ali, se organiza primeiro a estrutura conceitual da aplicação como um todo, de forma a obter um produto que atenda às expectativas tanto do usuário quanto do negócio, que comunique o que tem que comunicar e da forma mais eficaz e econômica possível. Isto inclui tanto o desenho da interface, quanto da navegação e da informação. O desenho visual que vemos no produto acabado está construído sobre este esqueleto organizativo. Aqui, não entraremos nos detalhes desta importantíssima tarefa, mas podemos apreciar que o que acabaremos vendo é o resultado dos fundamentos dessas etapas anteriores, cada uma base da seguinte. Apenas tendo como resultado a etapa da superfície, teremos o desenho visual para começar, agora sim, o desenvolvimento concreto. Se inspecionarmos o site de GeneXus, podemos, à primeira vista, compreender decisões de User Experience que foram tomadas ao desenhar esta aplicação web. Um princípio básico é conseguir um bom contraste. E aqui vemos que se conseguiu basicamente com branco, preto, cinza e vermelho. As ações mais importantes que o usuário pode realizar são apresentadas como botões, uniformes em estilo e, portanto, facilmente reconhecíveis. Sua cor depende do fundo, branco ou preto, mas fica claro que a cor principal para ações e destaques é esta. De fato, se observarmos o menu de navegação principal que aparecerá como cabeçalho em todas as páginas, são exibidos os submenus ao passar pelas opções, e é com esta cor que é indicada a opção ativa, que não casualmente se parece com a da marca da empresa. Também podemos ver que haverá um rodapé que se repetirá em todas as páginas, que é onde pode ser alterado o idioma, atendendo a uma convenção que todos os usuários de sites da internet conhecem. O idioma é alterado no cabeçalho ou no rodapé da página. Observemos também que as famílias de fontes são uniformes, são utilizadas da mesma maneira, os mesmos tamanhos para os títulos, os mesmos tamanhos para as descrições e etc. Também que é conseguido transmitir qual informação está relacionada e deve ser interpretada, portanto, em geral, pela proximidade entre os controles e pelo espaçamento em relação aos demais, e alternando a cor de fundo. Então, aqui temos um primeiro conjunto de informações, aqui outro com um fundo levemente cinza, e etc. Se observarmos aqui mais abaixo, veremos que tudo isso corresponde a um bloco de informação relacionada, com esse padrão repetitivo, indicando que são 3 subunidades de informação que estão no mesmo nível. Aqui, vemos outro bloco onde o usuário inferirá um pouco o mesmo que antes. É que existem padrões cognitivos que todo usuário reconhecerá. Por exemplo, vejamos outro. Aqui, encontramos outro bloco de informação, onde são alternados blocos de informação com um texto à esquerda, uma imagem, e depois as mesmas duas coisas, mas invertidas, para alternar novamente. Fica claro para nós que é um bloco de informação narrativa. Portanto, alinhamento, espaçamento, agrupamento de controles serão indispensáveis e deveremos saber implementá-los em nossos layouts. Tudo o que analisamos corresponde tanto ao esqueleto do desenho quanto ao desenho visual propriamente dito, onde se concretizam a escolha de cores, tipografias e outros. Vemos que por trás de um desenho concreto
Na verdade, existe um conjunto de decisões mais ou menos abstratas que são tomadas para dar uniformidade, consistência, facilidade de uso. Por isso, falamos de Design Systems, pois o desenho de uma aplicação ou família de aplicações funciona como um verdadeiro sistema, interrelacionado. Até agora, tínhamos focado em um único ator, o developer, responsável pelo desenvolvimento. Mas atendendo a esta nova tarefa, a do desenho da experiência de usuário, vemos surgir outro ator, que é quem vai assumir a liderança nesta etapa, o designer. Normalmente, é ele quem toma decisões como as que sobrevoamos no exemplo, relacionadas à especificação do design system. Estaria nos faltando o ator que intermedia, é o front-end developer, que tem sob seus cuidados a implementação efetiva e concreta do desenho na aplicação. No nosso caso, em GeneXus, com as ferramentas que oferece GeneXus para trabalhar com Design Systems. Como aqui queremos ver apenas uma introdução, não abordaremos as formas de importar diretamente para o GeneXus o desenho criado pelo designer, em sua ferramenta favorita, mas deixamos dito que isso é possível, ou seja, que o designer desenhe as telas em uma ferramenta como Sketch ou Figma e que o front-end developer importe isso em GeneXus, que automaticamente construirá os objetos com todo o desenho incorporado. Lá, o front-end developer terá mínimo trabalho a fazer. O que faremos a seguir será ver como GeneXus já nos fornece um Design System Default, que podemos personalizar, unânimo. Temos visto ele em funcionamento o tempo todo. Por exemplo, observemos com atenção a execução do Work With. Vemos que na área central da página aparece a informação do Web Panel de atrações, criado pelo Pattern, com critérios uniformes quanto ao Work With de países. Observemos, por exemplo, que em ambos os casos nos é oferecido um campo de Search, onde filtramos por nome a informação, aqui de atrações e aqui de países. Esteticamente, ambos os campos são idênticos, assim como no comportamento. Apreciemos também esta outra regularidade. Em ambas as telas, são oferecidas as mesmas ações para inserir, atualizar e eliminar, com a mesma estética. Aqui vemos as três ações, e também adicionamos outra, fora do grid, para invocar uma lista PDF. Mas observemos que aparece bem menos destacada que a de Insert. É um botão mais discreto. Este é um critério do desenho. Se formos à transação para atualizar esta atração, também podemos ver que o botão de Confirm é o relevante e o de Cancel fica mais discreto. Observemos que as ações estão aparecendo com uma cor predominante, primária, que também é utilizada para outras coisas. Agora, observemos que quando nos aprofundamos em uma navegação, aqui das atrações escolhemos Ver uma, desta forma, nos oferece a possibilidade de retornar ao pai. E esta forma de navegação também é um padrão uniforme. Esperaremos em toda a aplicação ter esse padrão de retorno à tela pela qual chegamos à atual. Agora observemos que em todas as telas temos um texto que indica claramente onde estamos. Aqui estamos na tela de informação do Brasil. Reparemos em sua estética. Aqui estamos em Countries, com a mesma estética. Aqui em Attractions. E se escolhermos atualizar uma, aqui estamos na transação Attraction. A pergunta que surge: onde foi definida a estética destes textos? Ou seja, essa fonte, esse tamanho de letra, essa cor. E, portanto, se quiséssemos mudá-la, por exemplo, para vermelho, como fazemos? Vamos editar o layout da transação. E veremos o text block que implementa o texto que vemos em execução. Se observarmos suas propriedades, aparece esta, class. Foi associada a ela a classe deste nome. É aqui, nesta classe, onde estarão definidas a maioria das propriedades de desenho. Se agora vamos ver o texto no Work With de atrações, também se trata de um controle text block, ao qual também vemos essa mesma classe atribuída. Também possui uma classe atribuída para a célula onde se encontra o controle na tabela. Por enquanto, não vamos dar atenção a isso. Se agora vemos a view de uma atração,
é o controle atributo AttractionName, o que cumpre a função de marcador da página em que estamos. E não é por acaso que possui esta classe associada. Bem, a questão agora é onde estão localizadas as definições de estilo dessa classe. Se vamos ver as propriedades da versão da KB com a qual estamos trabalhando, entre elas aparece uma, Default Style. Tem associado um objeto que não casualmente chama-se igual a KB. Ao abrir a janela para escolher, vemos que os tipos de objetos da KB que poderiam ser especificados aqui são do tipo Design System. Em nossa KB, temos um que é aquele criado por default no módulo raiz e que podemos modificar. É o default, justamente. E também temos esses outros que estão no módulo GeneXus Unânimo, que vem por padrão em toda a KB que criamos. E serão objetos só de leitura, ou seja, podem ser usados, mas não modificados. Vamos então buscar nosso objeto default, o Design System, que é aquele que estará comandando boa parte do desenho dos controles e layouts de nossa KB. O abrimos. Temos essa aba Tokens, que mais adiante veremos para que serve. E esta outra, a mais relevante, Styles. Parece estar vazia, mas não, pois vemos que está pedindo para importar tudo o que vem deste outro Design System, que é nem mais, nem menos que um dos Design System Objects que vem com toda a KB, e que são aqueles que implementam o Design System unânimo. O encontramos justamente no módulo GeneXus Unânimo, no nó References. Aqui, a seção de Tokens já não está vazia, e a de estilos, muito menos. Aqui é onde se dá definição às classes que posteriormente são associadas aos controles. Vemos que este DSO, Design System Object, também não está começando do zero. Está importando todas as definições desses dois. Portanto, temos o DSO de nossa KB construído a partir dessa árvore de DSOs. Estamos procurando as características da classe Heading01. Então, com Ctrl F podemos procurá-la. As classes são selecionadas com ponto. Aqui a encontramos. Antes de continuar, vamos rever o que estávamos fazendo. Os controles TextBlock, ou atributo dos Web Panels, e transações que tinham a função de indicar em cada tela, com um título, onde nos encontramos, tinham esta classe associada. Estes Web Panels e transações têm definido por padrão um objeto Design System, que é o da KB. Portanto, lá irão buscar as propriedades das classes. Mas, por enquanto, este objeto não tem classes próprias, só tem as que importa deste DSO. É como se tivessem sido copiadas. Por isso, a procuramos aqui. Observemos as propriedades que tem configuradas. Entre elas, a família de fontes, o tamanho dessas fontes, a cor. O que significam este cifrão fonts, ou cifrão font sizes, ou cifrão colors? São referências a tokens. E o que são tokens? Nomes que são dados a valores, ou seja, o que em programação chamamos de constantes. Por exemplo, vamos analisar a propriedade de cor. Assim, estamos indicando que a cor será tomada do valor que tenha a constante de cor chamada onBackground. Onde vamos buscá-la? Na aba de Tokens. Mas aqui não está. Então, está certo. Este DSO está importando outros dois. Entre o que importa estão os tokens. Vamos buscar nosso token de cor em um desses dois DSOs, porque em um deles terá que estar. Aqui, a aba de tokens aparece muito preenchida. É possível que aqui encontremos o que estamos procurando. Vejamos que o editor é duplo. E assim, se nos posicionarmos sobre este token de cor, o de nome Primary, veremos no editor gráfico à direita essa cor, que no da esquerda está definido com um valor hexadecimal. Esta cor não nos soa familiar? É aquela que vimos repetida nas ações e botões. Não lhe foi dado o nome de Primary à toa.
O que estamos procurando é o token de cor chamado onBackground. Se foi dado um nome semanticamente claro ao token, podemos supor que significa que é a cor que será utilizada para contrastar sobre o fundo. Aqui o temos. O que acontece se alterarmos o valor do token para que desta forma passe de preto para vermelho? Supostamente com isso conseguiremos modificar a cor dos textos que nos interessam, os da classe Heading 01. Vamos tentar. Queremos modificar seu valor, mas não temos habilitada a modificação. É que, lembre-se, este objeto é somente leitura. Portanto, esta personalização teremos que fazer em nosso objeto Design System, o de nossa aplicação. Vamos copiar a definição do token. Observemos que os tokens são especificados dentro de um conjunto de todos os tokens do objeto. Sobre as opções Light e Dark, aqui não entraremos em detalhes. Diremos apenas que podem variar as definições dos tokens de acordo com esses parâmetros. Então, em nosso objeto Design System, na aba de Tokens, definimos o conjunto seguindo a sintaxe. E o que fazemos é simplesmente sobrescrever o token de cor, que será importado junto com todos os demais do DSO, que por sua vez importa os destes outros. Então, simplesmente mudamos aqui o valor da cor com este hexadecimal ou diretamente com o valor red. Vamos gravar e executar. Conseguimos mudar a cor do título de cada página, mas não só. Foi mudada a cor para muitos mais controles do que queríamos. É que, claro, o token de cor onBackground é utilizado na classe destes controles, mas também, evidentemente, em muitas outras. Se queríamos apenas alterá-lo para essa classe, então, o que temos que sobrescrever é a classe. Aqui não podemos, é read-only. Então a copiamos e a colamos em nosso DSO. Mas, na verdade, como é importado, não precisamos sobrescrever tudo, mas apenas a propriedade que nos interessa modificar. Gravamos e executamos. Pressionamos Ctrl F5 para atualizar. E agora sim. Apenas alterou a cor dos controles que possuem a classe Heading 01 associada. Com tudo o que vimos em mente, o que deveria acontecer se mudarmos o valor do token de cor Primary? Vemos que mudou a cor dos botões e ações em geral. Aqui, podemos ver que a ação de hover muda a cor, e isso já podemos supor que será uma propriedade da classe que comanda a estética frente ao hover, o mesmo sobre os botões. Inclusive, aqui o link visitado está ficando nesta cor, algo que também podemos alterar no DSO. Tínhamos falado da importância do espaçamento, por exemplo, e de definir famílias de fontes e tamanhos apropriados para utilizar de forma consistente na aplicação. Não nos surpreenderá, então, encontrar em Unânimo estes tokens, que serão utilizados nas classes atribuídas às propriedades para dar espaçamento ou escolher fontes. E, por outro lado, como se consegue o alinhamento, de que falávamos, e a combinação de elementos de informação para que funcionem em bloco. Ali, intervêm os controles em Genexus, fundamentalmente as tabelas. Ou seja, se tratará de dois participantes fundamentais,
os controles nos layouts e suas classes no DSO. Além disso, para fins de economia de recursos, podemos encapsular unidades de informação repetitiva em objetos independentes, que depois podem ser inseridos nos layouts, como são os stencils ou os web components. Inclusive, o cabeçalho e o rodapé são separados em outro objeto, Master Page. Aqui a encontramos. Vamos ver o que acontece ao alterarmos este text block. Com isto, começa a ficar claro para nós como se utiliza um Design System em GeneXus.